Muito obrigado a você que segue conosco na programação do jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos chegando agora com o nosso projeto Band Negócios, uma parceria da Rádio Bandeirantes Campinas, da Band TV Campinas e o portal bandmulti.com.br. Nesse encontro em que a gente fala sobre a economia do interior de São Paulo, sobre tudo que movimenta financeiramente e também em outras áreas aqui o nosso interior e principalmente a região metropolitana de Campinas. Você nos acompanha sempre ao vivo na Bandeirantes Campinas, dentro do Manhã Bandeirantes, das 10 às 11h30 da manhã e aos finais de semana na tela da Band. E hoje a gente traz uma novidade importante que vai movimentar a indústria da cidade, a geração de empregos e que mostra Campinas como um polo a ser sempre escolhido por quem quer investir no Brasil. A chinesa Sunny Group, uma gigante na fabricação de caminhões, de maquinário, assinou um contrato para instalar uma fábrica em Campinas. A multinacional de máquinas pesadas vai ocupar o galpão que antes era a instalação da Mercedes-Benz no Distrito Industrial. Uma formalização aconteceu, inclusive, durante reunião no Paço Municipal, com a presença do prefeito Dário Saad e com representantes da empresa. E um deles está aqui conosco nos nossos estúdios no Complexo de Comunicação, João Jorge Saad, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador, é o Dieter Martin Lohme, ele que é diretor de vendas da Sunny Caminhões, da Sunny Group como um todo. Dieter, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Um bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Heitor. Obrigado por me receber a Sunny, né, em meu nome, hoje nessa manhã aqui com vocês. Como é que foi a escolha de Campinas e, estrategicamente, por que a Sunny escolheu o antigo galpão da Mercedes-Benz no Distrito Industrial para fazer a sua instalação aqui no Brasil? Primeiramente, a Sunny já estava buscando um lugar, né, para poder ter a sua fábrica. A princípio, a gente ia construir do zero, né, e com a demanda em crescimento ou seja, dos nossos produtos, nosso tipo de produto, né, que é principalmente caminhão elétrico, a gente procurou uma alternativa mais rápida, ou seja, semi-pronta ou pronta, né, para a gente adequar e colocar nossa fábrica. A escolha em si pela área de Campinas foi exatamente por causa da região, estrutura, né, disponibilidade de mão de obra, logística, né, proximidade com São Paulo, né, e a gente encontrou um local adequado onde a gente podia reunir tanto parte fabril como administrativa, futuro treinamento e desenvolvimento de produto, né. Então, ou seja, aqui a região reuniu alguns pontos muito importantes, né, para quem procura implementar uma indústria aqui no Brasil ou expandir os seus negócios. É possível absorver parte da mão de obra que já tinha experiência da Mercedes-Benz e que agora pode também se recolocar no mercado com a Sunny? Ali, pelo que a gente tem, assim, a parte da mão de obra fabril não estava mais em operação, mas tinha muito pós-venda lá. A Sunny está aberta, né, inclusive na própria página do LinkedIn, né, tem vagas anunciadas, né, a gente já está há alguns meses aí publicando vagas que estão em aberto, né, que eu convido a quem estiver procurando vaga na região a entrar no site, dar uma olhada o que tem de disponível, e obviamente a gente está nessa campanha agora de trazer talentos aí da região para compor, né, nossas linhas aí de frente de trabalho, né, assim como também tem pessoas que já trabalham na nossa unidade de São José dos Campos e Jacareí, que também podem e virão também para essa nova unidade. Sunny, que escreve com N e Y, S-A-N-Y. Se você der o famoso Google, você chega até as páginas da Sunny, inclusive no LinkedIn, para ter essa oportunidade, quem sabe, de fazer parte desse projeto agora em Campinas. Nath Luquezzi, estamos conversando com o Dieter Martin Lohme, diretor de vendas da Sunny Caminhões. Bom dia para você. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, Dieter. Uma boa parte administrativa vem a Campinas. Como é que vai ser essa dinâmica? Como que vai ser esse trabalho? Vai ser diferenciado aqui para a cidade?
A gente tem um mix, né? Ou seja, a gente tem os escritórios lá na região, né, do Vale do Paraíba e tudo isso, ou seja, isso vai continuar, né? Por enquanto lá não tem modificação, a gente está fazendo sim uma ampliação. Então a gente tem algumas pessoas que fatalmente virão para cá, né? Ou seja, para compor as equipes locais, mas a gente está em contratação de pessoas locais também. Tá? Então é uma questão mista, a gente não tem contratação local, tem algumas pessoas que irão, então, ou seja, é misto. A gente está somando aí pessoas nas nossas fileiras aí de trabalho. A operação, segundo o que foi anunciado também na reunião do Paço Municipal, começa com escavadeiras e equipamentos para mineração e numa segunda etapa a empresa prevê ampliar a unidade para fabricar caminhões elétricos. Tem um prazo de quando começam a sair as primeiras máquinas? Sim. Na verdade, acaba acontecendo tudo concomitante, é tudo junto, né? Ou seja, a gente tem um prazo curto aí para fazer os primeiros cabeças de chaves, montagem no local, né? Ou seja, os kits já estão a caminho. A gente pretende fazer as primeiras unidades localmente em junho e julho. Eu sei que é próximo, mas isso é uma característica também das empresas chinesas com muita velocidade e muita qualidade no que é o processo fabril, né? Ou seja, o grande diferencial também dos chineses é ter uma velocidade muito alta na montagem, né? Ou seja, na capacidade de produção. Então, eles já estão trabalhando fortemente nisso e o target que a gente tem ali é vamos dizer, em julho, pelo menos pegar os primeiros kits e começar a montar, não só de linha amarela, maquinário, como também de caminhão. Quais são os maiores desafios de adaptar a questão do pesado elétrico para o Brasil, que é um país continental, na questão de infraestrutura e tudo mais? Sim. O grande desafio do Brasil para o elétrico, tá? Eu vou dar um passinho para trás. No quesito do produto, tá? A gente está muito confortável com a qualidade e com o tipo de produto que a gente tem, autonomia e tudo isso, dado que a gente é líder de caminhões pesados elétricos no mercado chinês há 5 anos. A Sany é líder nos caminhões pesados elétricos, né? Na China, com mais de 60 mil unidades de cavalos vendidos, né? Que é um número superlativo, se você for ver números mundiais, é um número muito forte, e esse ano vai passar de 100 mil unidades de cavalos, né? Ou seja, praticamente é o maior player de cavalo elétrico pesado do mundo, tá? Obviamente que isso para o mercado chinês representa muita coisa, mas, ou seja, o mercado chinês é assim, é forte, e a gente está numa forte expansão para fora, né, do mercado chinês para outros mercados como a América Latina. Tá? Aonde que está o calcanhar de Aquiles? Geralmente é na estruturação, na infraestrutura dos locais, ou seja, o Brasil tem que se preparar para ter infraestrutura de recarregamento, né? Não só infraestrutura de carregamento, que a gente dá suporte a isso, a Sany é bem verticalizada nesse sentido, a gente tem desde células fotovoltaicas, unidades de BESS, que são acumuladores de energia, resumindo para quem não conhece, como se fosse o power bank que você tem lá para carregar seu celular, só que gigante. Uhum. Então, as empresas podem ter isso como uma estrutura para também ter energia suficiente para carregar os próprios produtos, né, no momento que ela necessita. Mas ainda há uma pequena deficiência no sentido das operadoras, né, as concessionárias de energia elétrica, a distribuir toda a potência de energia que seja necessário, né, e para isso a Sany está trabalhando fortemente com outros gadgets, que não é só o caminhão, que seria o que eu falei, a célula fotovoltaica, a unidade de BESS, né, swapping de baterias, né, e todo o estudo caso a caso de cada cliente para a gente acompanhar o cliente no projeto. Não é uma venda, é um projeto. Então, cada cliente é um projeto diferente onde a gente trabalha para validar. E onde é o ponto principal de atenção? O abastecimento, o carregamento dos caminhões. Ou seja, onde carregar, como carregar, quanto carregar e ajudar também na infraestrutura. Por exemplo, a Sany, ela fornece os próprios carregadores. Então, as estações de carregamento também são Sany. Eu sempre falo que a Sany ela entrega de ponta a ponta, desde a geração de energia elétrica, porque para quem não sabe, a Sany não é só maquinário e equipamento pesado, nós também estamos entre os 4, 5 maiores fabricantes de pás eólicas de geração de energia elétrica. Então a gente trabalha desde a geração da energia elétrica até a última ponta, que é o caminhão.
que é o transporte. Então a gente tem a geração de energia elétrica, placas fotovoltaicas, carregadores, estação de swapping, BESS, tudo isso para fazer o projeto do cliente validar, né? E a gente contribuir para o mercado não só com descarbonização, que é o ponto número 1, mas também com a redução drástica de custo operacional. Ou seja, a ideia é que a gente traga um novo momento disruptivo do mercado, onde o mercado ainda trabalha e ainda vai continuar durante um bom tempo com uma parte do modal todo a diesel, né? Mas as empresas passam a buscar eficiência no transporte e no elétrico. E para isso a gente tem que modular e conseguir dar as soluções de carregamento necessárias. Então hoje o ponto mais crítico de trabalho nisso é validar a operação na parte de fornecimento de energia elétrica para carregamento. Porque quanto a produto e autonomia, as distâncias que o nosso produto e potência e qualidade do nosso produto, a gente não tem nenhum ponto negativo a falar nesse sentido. Você falava sobre a expansão da empresa, né, que foi fundada em 1989 na China e hoje tem 16 bases industriais fora da China, 47 fábricas de farol em todo o mundo, 912 armazéns de peças fora da China, central de P&D são 5 e mais de 900 locais de serviço fora da China. Então, é esse cuidado mesmo que você disse, né? Levar não apenas a fábrica, mas toda a linha, todo o caminho para que esse produto seja utilizado por quem consumir, por quem comprar, investir na Sunny. E a expectativa de, quem sabe, nos próximos anos, uma expansão ainda maior, tanto no território brasileiro quanto na América Latina como um todo? Sim, vamos dizer assim, a fábrica aqui de Campinas é o primeiro pé, né, que a gente coloca aqui no mercado, e o Brasil é um mercado que vai ser o ponto focal para a gente poder trabalhar a América Latina. O que for produzido aqui tende a ser exportado para o país da América Latina? No futuro próximo, sim. A gente vai escalar com essa intenção. Inclusive por conta de Mercosul e tudo isso. Então, ou seja, a intenção é essa. O Brasil é o mercado mais forte da América Latina, né? Ou seja, da América do Sul, né? É um país empujante, com muita quantidade de negócios aí para serem feitos, ou seja, no nosso segmento ali, tanto sucroalcooleiro, mineração, celulose, florestal, nós somos gigantes, né? O país é gigante nisso e o terreno é muito vasto para a gente trabalhar. Então, o Brasil, sim, é o ponto focal da onde a gente vai fazer todo o ataque, vamos falar assim, no bom sentido, para os mercados latino-americanos numa segunda etapa. O clima do Brasil, esse clima tropical, ele impacta de alguma maneira na eletrificação? Olha, talvez você esteja falando porque os veículos elétricos, às vezes, eles têm dificuldades em variações de temperatura, né? O que acontece com a Sunny? A Sunny tem uma tecnologia diferenciada onde ela trabalha muito bem em variações grandes de temperatura. Nós temos testes, por exemplo, clientes na Sibéria e no Oriente Médio, 50 graus mais e 40 menos. E como ela tem uma modulação de temperatura para fazer as baterias trabalharem ou resfriamento ou aquecimento, a Sunny é uma das empresas que navega muito bem com variações grandes de temperatura. Então, esse problema ela não tem. Porém, para o mercado nacional, a gente sabe que as temperaturas do Brasil são extremamente amenas, ou seja, as diferenças. A gente não tem um frio muito intenso, nem um calor. Tem calores muito intensos, mas não são, ou seja, em algumas cidades, mas não é algo proibitivo. Então, assim, mercado nacional ou regional aqui para a Sunny não é um problema em relação a isso, e nós temos tecnologia suficiente para, se fosse assim, se tivesse menos 50 graus como numa Sibéria, né, a gente teria caminhões que poderiam rodar nesse meio aí bem agressivo, ou no Oriente Médio, Arábia Saudita, que a gente tem caminhões no deserto, né, trabalhando aí com 50 graus mais, em climas muito pesados, ou mesmo na Ásia, com níveis como se diz, quando você... amplitude térmica não só amplitude térmica, mas a quantidade de água, assim, ou seja, umidade relativa do ar, né? Quando é muito alta a umidade relativa, também tem alguns problemas, e no caso a Sunny não tem problema em relação a isso, porque está largamente testado nesses mercados.
O nosso Band Negócios está recebendo Dieter Martin Lohmer, diretor de vendas da Sany, que é a empresa que está chegando a Campinas, uma indústria instalada ali na antiga sede da Mercedes-Benz, no distrito industrial da cidade. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai entender um pouco mais sobre esse projeto em Campinas e também os desafios da Sany aqui no Brasil. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Suas tardes ganham muito mais atitude na tela da Band. A partir da 1h30 da tarde, Nath Luquezzi comanda o Band Mulher, com tudo o que você realmente quer saber. Band Mulher de segunda a sexta. O universo feminino tem um lugar garantido na tela da Band. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. O Festival Giro Cultural realiza sua terceira edição neste domingo, dia 24, no Espaço Cultural Maria Monteiro e na Biblioteca Cora Coralina, em Campinas, a partir das 11 horas da manhã. O evento reúne shows exclusivos com 10 artistas que compõem a cena da arte periférica. A entrada é gratuita. Além dos shows, o Giro Cultural também terá batalha de MCs, feira de empreendedorismo periférico, praça de alimentação, espaço kids, intervenções artísticas e um editorial fotográfico colaborativo. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. De volta com o nosso Band Negócios, projeto em parceria com o Grupo Bandeirantes de Comunicação pela Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do programa Manhã Bandeirantes, pela Band TV Campinas, na entrevista que você acompanha sempre aos finais de semana e também o portal bandmulti.com.br. Hoje, recebendo nos nossos estúdios, aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em Campinas, o Dieter Martin Lohmer, diretor de vendas da Sany, empresa que anunciou nesses últimos dias a instalação aqui em Campinas de uma fábrica que vai funcionar ali no distrito industrial onde antes era a operação da Mercedes-Benz. Formalização que aconteceu no dia 13 de maio, numa reunião entre o prefeito Dário Saad e representantes da multinacional, evento esse que aconteceu na Sala Azul do Paço Municipal. A Sany, fabricante global de máquinas pesadas, iniciando a operação em Campinas com a produção de escavadeiras e equipamentos voltados para o setor de mineração. Tem mercado para tudo isso aqui também no Brasil? Estamos falando de máquinas pesadas. Claro que a Sany, quando chega ao Brasil, escolhe Campinas, ela pensa na logística, ela pensa na mão de obra, mas o mercado consumidor para isso também é competitivo com quem já está instalado aqui no Brasil? Sim. Muitas pessoas não relacionam diretamente o nome Sany, mas a Sany está aqui já há mais de 15 anos. Tá? É líder em alguns segmentos de linha amarela, em escavadeiras, né? Ou seja, mini escavadeiras, retro e maquinário pesado, né? de construção e tudo isso. Ela é uma das 3 maiores do mundo nesse segmento, concorrendo com outras empresas bem conhecidas, como Caterpillar e Komatsu, né? E Sany, Caterpillar e Komatsu reúnem as 3 maiores empresas do segmento, mundialmente falando, tá? E aqui no Brasil a Sany tem um desenvolvimento muito bom nesse segmento, sendo líder em alguns segmentos com 40% de penetração. Agora que a gente está falando assim, quando vocês passarem numa obra, vocês prestem atenção, depois vão ver que as máquinas, muitas delas são Sany, e a gente já é bem reconhecido nesse segmento. Tá? O DNA da Sany é um DNA que vem
um DNA bruto, né? Ou seja, de maquinário pesado, de grande qualidade, e a gente vem caminhando, ou seja, com a cadeia também, com caminhões fora de estrada, caminhões dumper, caminhões rodoviários e last mile também. E também caminhões de serviço, como caminhões de lixo, pipa e tudo isso, para fornecer para o mercado um line-up bem completo aí de atuação, principalmente no quesito elétrico. Mas a gente também tem caminhões a diesel. Então, você tem 2 modelos a diesel. Mas ela é uma empresa bem completa, que ela fornece soluções completas para diversos segmentos e tem espaço, sim, para caminhões elétricos aqui no Brasil. Tá? O mercado é muito grande, ele é latente. Tá? Eu digo assim que a transferência não vai ser 100% de uma vez só. Não existe isso, não existe o pensamento que a gente vem aqui para tomar o mercado diesel como um completo, mas sim para ser mais um modal dentro de todas as matrizes energéticas que as empresas têm aí, inclusive, principalmente, para que as empresas tenham mais de uma opção para não ficarem na mão de uma única matriz energética, a exemplo do que, por exemplo, aconteceu agora com o fechamento do Estreito de Hormuz, que levou o preço do diesel em alguns lugares a R$10 o litro, careceu muito o transporte e inviabilizou algumas operações, esse custo, e os operadores logísticos, as empresas de transporte, algumas empresas têm frota própria, perceberam que a gente tem um jargão, o bode foi colocado na sala, e ele não vai sair tão cedo, porque eles sofreram muito com isso. Então é necessário, nesse momento, pensar, né, que as empresas têm que ter mais uma opção para não ficarem reféns de um único tipo de matriz energética. Não estou falando que vai substituir 100%, mas as operações cruzadas, ou seja, com as duas matrizes, funcionam muito bem também, e aí cada empresa vai validar a rota que ela vai eletrificar e a rota que ela vai trabalhar com diesel por enquanto. Tá? Por que eu digo isso? A eletrificação ela é um caminho sem volta. Os produtos elétricos, os caminhões elétricos, assim como os carros, cada vez mais têm mais autonomia. A estruturação dos mercados no fornecimento de energia elétrica está crescendo em larga escala. Hoje a gente tem caminhões pesados que, dependendo da topografia, vai de 200 a 400 km de autonomia. A gente vai vir com um caminhão rodoviário 4x2 no final do ano, começo do ano que vem, que foi anunciado com 500 km de autonomia, que são caminhões mais para empresas como Mercado Livre, FedEx, as .com, que levam muito volume, né, e uma carga específica mais baixa, né? Então, para o rodoviário, 500 km é bom. Então, vocês percebem que a gente não está falando de last mile. Last mile são aqueles caminhões 3/4 que trabalham dentro da cidade ou intermunicipal. A gente já está falando de caminhões pesados rodoviários. Então, o last mile já é uma realidade. Vocês podem ver pelas empresas.com, distribuição na cidade. O middle mile, que são os caminhões intermediários, já estão entrando com força no mercado, não só pela Sany, como outros fabricantes chineses também. E o futuro é elétrico, porque se você for pensar, a gente já tem um caminhão que fez 800 quilômetros na China com uma carga só. E isso já é disruptivo. Você já pode considerar que o elétrico é um caminhão que pode, no futuro, ser um modal principal nas rodovias também. Tá? Com um grande ponto que a gente fala que é assim, você tem uma redução enorme de custo operacional. Eu posso dizer que 80% mais barato do que um diesel no custo operacional. É uma redução enorme de custo de transporte, né? E com a ampliação do range, né? Ou seja, o alcance, a gente vai ocupando mais lugares no mercado e fatalmente a gente vai acabar indo para essas longas distâncias com os caminhões. Então é uma questão de tempo. Eu diria que é uma questão de tempo para o desenvolvimento elétrico, assim, cada 2 anos você tem saltos enormes. Agora a gente está falando, inclusive, saltos enormes a cada 1 ano. Então, ou seja, tem mercado para todo mundo já está de olho nisso, mesmo as tradicionais, elas estão trabalhando fortemente nesse mercado, e o mercado brasileiro é enorme, então, ou seja, tem espaço para todo mundo trabalhar no mercado, e acredito que vai ser muito positivo para o país a gente trabalhar nesse sentido. E aí tende a baratear tudo, né? Se você tem um transporte que é mais eficiente por um menor custo,
A tendência é que o que é transportado também seja mais competitivo no mercado. Agora, o difícil, imagino, deve ser competir com o lobby da indústria do petróleo no mundo todo, né, Dita? Mas, ou seja, quando a gente olha esse lado, a gente diria que empresas, por exemplo, de automóveis não estariam conseguindo vencer esse lobby. E a gente viu que algumas ideias do que se tinha, o mercado de veículos de passeio elétricos não iam passar de 5% do mercado, vocês veem o que as empresas estão fazendo aí, sendo que, vou dar até o nome, uma BYD, por exemplo, ela é líder em alguns mercados vendendo carro elétrico. E ninguém imaginava que ia chegar nesse ponto, e chegou. Isso quer dizer que o modal se valida, né? Então está entrando no gosto do brasileiro. A princípio as pessoas achavam que ia ter uma resistência, inclusive das pessoas, né, cultural, mas se mostrou que o brasileiro é muito adepto a novidades e gosta da novidade. Então... Nós estamos conversando com o Dieter Martin Lohme, diretor de vendas da Sany, empresa que já está aqui no Brasil e que escolheu Campinas como uma das suas fábricas aqui no Distrito Industrial da cidade, Nath Lucchesi. Com essa rapidez toda, como garantir a qualificação da mão de obra, que eu acredito que deva ser uma lacuna bem difícil de ser preenchida, não só no seu segmento, como em vários, principalmente aqui no Brasil? Sim, tem que ter treinamento, né? A gente vai ter aqui em Campinas treinamento. De qualquer forma, na operação, a gente trabalha dentro daqueles projetos que eu falei antes, a gente trabalha com Master Drivers para ensinar o motorista do cliente a dirigir, porque é diferente, né? Ensinar a dirigir os caminhões e ter o maior rendimento possível. Tá? O lema por exemplo, do meu principal Master Driver é assim: você, motorista dessa empresa, você tem que ser melhor do que eu te apresentando essa solução. Então o foco dele não é como um mestre que quer mostrar que ele é melhor do que os outros. Ele quer que o motorista da empresa seja uma pessoa melhor que ele na operação. Por quê? Porque ele vai estar lá todo dia naquela operação e vai ter que ser um reloginho. Ou seja, ele vai ter que entender aquela operação, principalmente porque a gente fala que o caminhão elétrico hoje ele trabalha com operações e rotas dedicadas, né? Ou seja, tem uma certa previsibilidade. Ou seja, eu tenho lá 20 caminhões que fazem, por exemplo, o escoamento da minha produção para o Porto de Santos. Ele vai fazer aquela rota, aqueles 20, 30 caminhões vão fazer aquela rota 20 vezes durante o dia. Não o mesmo motorista, mas, ou seja, a gente vai ter 20 caminhões rodando nessa operação. E ele tem que ser um reloginho. Ele tem que saber que naquela ladeira ali ele vai fazer a regeneração, né? Nossos caminhões têm 5 tipos de regeneração diferentes. Para quê? Para você maximizar, né, a redução de custo e inclusive aproveitar as descidas, por exemplo, como para recarregamento, né, ou seja, para regeneração de bateria. E ao mesmo tempo, quando você está regenerando, que você está freando, vamos falar assim, numa descida, você, além de você estar regenerando a bateria, você está economizando freio. Você não gasta praticamente freio. Então, ou seja, o treinamento é um ponto muito importante, né, para esse meio, né, funcionar bem. Então, esse é um dos pontos principais que a gente bate. Nós conversamos aqui no Band Negócios com o Dieter Martin Lohme, diretor de vendas da Sany, e a quem desejamos sucesso, que seja uma parceria boa para a Sany, para Campinas, que todos ganhem com essa iniciativa, a chegada dessa gigante chinesa da fabricação de maquinários, de caminhões, que existe desde 1989 e que agora também está aqui à disposição para quem está em busca de uma oportunidade. Pode procurar também nas páginas da Sany as vagas que estão disponíveis para esse novo projeto no Brasil. Dieter, sucesso para vocês e espaço sempre aberto aqui no Grupo Bandeirantes para a gente falar sobre as novidades, as iniciativas e a importância econômica da Sany também para o interior paulista. Muito obrigado, eu quero agradecer o convite e a recepção que eu tive aqui e fico à disposição para outras oportunidades e para quem quiser conhecer melhor a Sany. E você continua conosco no Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde você sabe que está sempre muito bem informado.